vamos lá. Tá entrando o pessoal já aí, ó. Doutor Fernando Tranquilo, sem Carneiro, problema. Bruno. Vamos fazer aí no jazz. Perfeito. Pronto. Tá entrando o pessoal aqui, o Rabi Marcos. Então vamos dar seguimento. Pessoal, primeiro queria apresentar o senhor aqui para o pessoal, né? O senhor que é advogado há mais de 15 anos, professor, tem uma atuação muito expressiva no direito regulatório, né? Principalmente aqui no país. Tem uma característica que me chama muita atenção e eu tenho uma admiração muito grande, que é a advocacia insurgente, né? Assim o senhor se intitula, e eu achei isso muito bacana. E, no mais, essa é a minha breve apresentação. Se o senhor puder fazer a sua apresentação para a gente também e explicar um pouquinho como é que o senhor chegou na advocacia, né? Como é que chegou no direito, como é que foi isso? Esse termo advocacia insurgente, na verdade, ele não provém da advocacia, ele provém da cidadania. Ela deriva de um pesquisador, um antropólogo, né, que fez um trabalho intitulado Cidadania Insurgente, no qual ele fez uma etnografia, né, e fez uma leitura histórica da Constituição do Direito no Brasil, e ele conseguiu mostrar que o Brasil, desde a instituição do direito, né, na República, né, eu vou falar aqui da lei da terra, Claro. só quem exercia direito era quem era proprietário de terra. E a maioria do povo, né, que eram mestiços e povos originários e escravizados, né, jamais tiveram direitos. O professor José Murilo de Carvalho é um pesquisador, um historiador, né, muito importante. Ele foi um cara que pesquisou também cidadania do Brasil. E ele diz que, diferentemente, né, dos países europeus, os direitos no Brasil, a pirâmide de direitos, ela é de cabeça para baixo, né, porque aqui ela começou com os direitos civis, né, os direitos políticos e sociais só vieram muito depois. Só para você ter uma ideia, o que a gente tem de mais valioso que protege o povo, que são os direitos trabalhistas, tá? Foram instituídos por Getúlio Vargas, que dizem que era um ditador, né? E que tomou um golpe e se suicidou ou suicidaram com ele. Entendeu? Então, isso diz muito. Se a gente quer entender, né, o Brasil, a gente tem que olhar para a nossa história, a nossa colonização, e essa cidadania insurgente e a advocacia insurgente, né, ela vem no que eu posso dizer que é uma escola liriana do direito, tá? Que é do direito achado na rua. É uma escola de direito que foi criada na UNB, né? Hoje é tocado lá pelo professor Geraldo, Zé Geraldo, Sim. e ele diz que o direito se promove por meio da luta, né? Através de movimentos sociais. Vou dar um exemplo aqui. Né? Nos Estados Unidos existia um apartheid, né? E uma lei que tinha segregação racial, e duas meninas no ônibus, né, se insurgiram contra aquela lei injusta e desobedeceram aquela lei. Né? Turou também falava em desobediência civil, era o cara que fez lá, né, estudou o contrato social, né? E de onde vem essa insurgência, né? Toda lei injusta ela deve ser desobedecida, né? E dentro da minha militância na política de drogas, né? Para você ter uma ideia, quando começou a marcha da maconha, as pessoas que queriam debater sobre o assunto e pedir a mudança da lei eram acusadas de incitação ao uso, apologia, entendeu? Então muitas pessoas tiveram que desobedecer, tiveram que vencer o medo, desobedecer a lei, serem presos, processados, entendeu? A marcha teve que se fazer habeas corpus preventivo, até que se virasse uma DPF no STF, que em 2011 para 2012 foi julgada, e se teve a primeira marcha permitida. A liberdade de expressão, a manifestação livre do pensamento, né? Ela se constituiu, pelo menos com relação ao tema maconha, Sim. por meio da desobediência civil, entendeu? As mães, os pacientes
que hoje plantam maconha com ordem da justiça, elas tiveram que desobedecer uma lei injusta, né? Porque a lei, ela criminaliza um direito fundamental que é cuidar da saúde. E o que é, né, uma autotutela? A autotutela dos direitos fundamentais. O direito, ele permite a gente até matar para proteger a nossa saúde e a nossa vida. Você está entendendo? Em Verdade. última instância, em última análise, proporcionalmente, razoavelmente, dentro de toda, né, substância. Concorda Exato. comigo? Perfeito, Então, a perfeitamente. lei, né, não permitir uma pessoa descumprir uma lei injusta para tratar da própria saúde ou da saúde de uma pessoa querida, entendeu? Ela fere um direito natural. Tá? Eu vou trazer aqui o dilema de Antígona, né? O dilema moral de poder. Vocês conhecem a história de Antígona, né? Antígona, o irmão dela cometeu um crime e o imperador proibiu que o corpo dele fosse enterrado. E ela, né, falou que quem descumprisse isso ia ser punido, e ela descumpriu a lei, né, porque ela falou que antes de existir um imperador, de existir um Estado, de existir uma lei, era um direito divino, né, natural, enterrar os. Perfeito. Entendeu? Perfeito, Luiz. E você desobedecer uma lei injusta é um dever moral, sabe? É um dever moral. A gente E entra aí, naquela discussão da ética e da moral, né, professor? exatamente. O que acontece? Eu não sou estudioso da ética, eu vou falar da ética não na concepção acadêmica, teórica, vou falar em ética da forma que eu compreendo. Né? Porque o direito, eu vou até falar aqui que a galera é da área do direito, Sim, sim. é importante a gente não ter uma visão do direito que é aquela visão fictícia, né? A visão teórica de que o direito, né, é uma forma de apaziguar conflitos, de se exercer as liberdades. Né? O direito, principalmente no terceiro mundo, é uma forma de controle social. Entendeu? E o direito ele só se transforma de forma emancipatória, né, quando ele serve não para aprender, mas para libertar. Entendeu? Eu entendo que um juiz de direito ele não é para prender, ele é para soltar. Quem tem que prender é a polícia. Na minha concepção, quem mais comete, né, crimes e injustiças é o próprio Estado. Entendeu? Perfeito. Ao não cumprir e prover o contrato social. Né? A gente tem uma Constituição aqui no Brasil, que é uma Constituição social, com direitos fundamentais, e a gente até hoje não fez a reforma agrária. Entendeu? Vou dar um exemplo para você. O que é hoje no Brasil um cidadão? Tá? Um cidadão é quem tem um CPF e um endereço. Vou fazer uma pergunta para você, Lucas. Eu Sim, sou um sim. morador de rua, tá? Eu não tenho RG, não tenho nada. Eu estou deitado lá na Marquise, na Candelária. Tá? Passou de noite lá uma pessoa, parou o carro, me jogou gasolina, a gasolina ficou no meu cobertor, ele tacou um fósforo e eu acordei. Acordei, fiquei assustado, tirei o cobertor de cima de mim, estou dando aqui né, igual o tio Silmeve e Caio, exemplo de faculdade, Sim, sim. o direito. Né? Aí eu saio dali, não vi a cara direito da pessoa, não consegui anotar a placa, porque você acordar uma situação dessa, me dirigi até a delegacia para fazer uma ocorrência. Né? Primeira coisa que ele vai me pedir é um RG, um CPF e um endereço. Então, eu já provo para você que eu estou na linha da subcidadania. Eu tenho o conhecimento de um caso, de uma pessoa que passou por isso, não, eu estou contando esse caso, mas ele aconteceu. Sim. E essa mesma pessoa que, quando aconteceu isso, sabe onde é que ela foi tirar o primeiro documento dela? Na cadeia, quando ela foi presa por furto. Você está entendendo? Foi o primeiro lugar que ela viu o Estado, a cidadania, um documento, né? Ter lá nome de pai, mãe. Você está entendendo quando é que foi a primeira É dureza, né?
presença. Para a gente que estuda o direito, né, e vê ele ali escrito de uma forma, como o senhor falou, às vezes até fictícia, quando a gente vê isso acontecer, Todo realmente. estudante de direito sai da faculdade com o fetiche de que o guarda da rua vai cumprir a Constituição, que o delegado, o policial civil, o promotor, o procurador, o magistrado, o desembargador, o ministro. Vou dar um exemplo para você. É, a Constituição, quando ela não. A gente tem um pesquisador, um professor da Universidade, salvo engano, de Pernambuco, chamado Marcelo Neves. E ele fala sobre um constitucionalismo simbólico. O que é um constitucionalismo simbólico? Né? O legislador, né, ele joga para a plateia, porque a gente criou aqui uma Constituição, né, que a gente fala em função social da propriedade, mas a gente tem favelas hoje que ninguém tem título da terra, né? A gente tem hoje no campo latifúndios, a gente tem um monte de terra que poderia ser produtiva, que poderia todo mundo, né? Se não fosse elevado, porque a gente não consegue elevar todo mundo no sistema de igualdade só botando lá na lei, porque a Lei Áurea acabou com a escravidão, né? Mas ela não acabou, porque a partir do momento que não houve, né, uma indenização, não houve uma preparação, em que houve, né, um processo de embranquecimento no Brasil, saca? E se a gente hoje for parar para pensar, a lei da terra, ela reflete até hoje, entendeu? Por quê? Porque o que é a favela? Favela é uma área urbana ou até rural, porque hoje tem favela rural, né? Que é produto do agro. Porque onde existiam camponeses, hoje existem máquinas, né? E os camponeses que não migraram para as favelas urbanas estão criando favelas às margens dos latifúndios, entendeu? E o que é uma advocacia insurgente, né? Vamos Sim, lá. É aquela advocacia que se mobiliza em, em nome dos dominados, né? Das pessoas que, em decorrência de um processo de ignorância, né? Ignorância dos políticos e de ignorância por falta de investimento na educação. A gente investe muito mais no presídio, num presidiário, do que numa criança na escola pública. E isso é uma incongruência, é um absurdo, entendeu? A gente utiliza, né, a primeira ratio, que é o direito penal, e a última ratio, que é o direito penal, e a primeira ratio, primeira razão, que é a educação. Né? Como é que você faz as pessoas seguirem as leis, as normas? Né? É educando. Né? Você tem um filho, você vai educar ele, né, de como tratar as pessoas, né, de ter solidariedade, né, de isso. né? Aí o que as famílias fazem hoje? Transferem isso para a escola, né? E a escola fica numa situação delicada de ter que suprir o que a família não faz. Né? A família brasileira tem um problema muito grave que é o machismo, né? Porque o que a gente tem de mãe solo, né? Ou tem o pai que trabalha e joga toda a educação na mão da mãe, sabe? E a culpa normalmente é da mãe, né? Infelizmente é uma realidade, né? É uma Infelizmente realidade ainda é que a uma gente realidade. tem que também é humano, né? Então, se a gente não levar em consideração essas questões antropológicas, né, mais do que jurídicas, Então, né? eu poderia dizer assim, professor, que a advocacia insurgente é você perceber o direito além do que está escrito no papel, né? E às vezes ter que fazer até o que está contrário ao escrito no papel, né? Já Vou que dar de um fato, exemplo. É a gente analisar as contradições dessa sociedade punitiva. Vou dar um exemplo para você. Por que, tá, um menino ou vou usar um nome aqui, não vou falar um menino, não, vou falar um cracudo, porque o cracudo é tudo aquilo que a sociedade mais odeia. É um estigma, sabe? É um produto do estigma da sociedade. Né? Se o cracudo pegar um carro e quebrar o vidro para roubar um toca-fita, tá? A pena dele é maior
de que um cara que rouba dinheiro da merenda ou que rouba milhões através de estelionato. Por quê? Porque ele cometeu um furto com uma quebra, com um agravante, porque ele quebrou o vidro. Você está entendendo a quem o direito penal, tá? E quem rouba milhões, que é um crime sem violência, tá? Troca por penas alternativas. Você está entendendo? O crime não compensa para quem rouba pouco. E quem falar o contrário, por favor, me traga aqui, me mostre, que eu quero acreditar num mundo diferente desse que eu consigo perceber. Entendeu? Se as pessoas olham lá a lei e falam, ó, isso aqui todo mundo faz, ó, vamos olhar a prática e vamos olhar o que está na lei. Sabe? Existe uma distopia, é distópico. E o advogado, o policial e principalmente, né, o maior juiz de todo, né, que é o seu José da esquina, sabe? Que é o maior juiz, que é o cara que vai julgar o que ele vai fazer. Todos nós somos juízes, juízes de nós mesmos, né? O governo de si, mas também, ao mesmo tempo, é o governo dos outros, que a gente chama lá, que Foucault chamava de governamentalidade. Né? É o autogoverno, né? E o governo das relações. E o que é a advocacia insurgente, né? E que ela conecta com o que eu falo que é a escola crítica do direito, a Liliana, é que o direito, como é que ele se constitui? Né? O direito é uma teoria, tá? Eu vou usar aqui um nome, é uma masturbação, porque está lá um monte de regras que o pessoal acha que ele produz força, poder, validade, mas o seu Zé não sabe de nada, nem que ele é tridimensional, sabe? O seu Zé quer saber a utilidade dele. Instantâneo. Então, quando nasce o direito? Quando existe uma pretensão resistida, né? Seja lá do cidadão, que tem uma Constituição, tem as normas fundamentais, e ele se sente violentado. Ele se sente violentado, se insurge com aquilo, e aí é que começa a nascer o direito. Ele vai exercer a autotutela, ele vai exercer a tutela, o pedido de jurisdição ao Estado, ele vai se submeter à pluralidade jurídica, se for numa favela, ele vai preferir ir no grupo da igreja, porque a igreja também tem as regras dele, falar, pastor, meu marido me traiu, igual aquele chá de revelação que caiu aí na net. Aquilo também é uma forma de administração de conflitos. Sim, né? sim. E não precisou ela entrar na justiça, pedir divórcio para ela. Aquilo é justiça. E devemos respeitar aquela forma de administração de conflito. Exato. Isso é direito. Entendeu? Talvez, por mais exótico que possa ser, ela é mais restaurativa, talvez, do que a justiça estatal. Verdade. Sabe? E o que eu quero falar aqui para as pessoas, para os advogados que, né, que estão aí Claro. começando, é que, sabe, não acreditem nem no que eu estou falando, nem o que você está falando, entendeu? Que procurem estudar, ter repertório para filtrar. Hoje nós estamos na época da ignorância, a ignorância produzida, chamada fake news. Né? Então, nós precisamos ser o próprio filtro da nossa ignorância. Perfeito. É isso mesmo. Entendeu? Ô, professor, o senhor citou alguns desafios sociais, né, desse caminho da advocacia, mas na parte da regulamentação, o senhor propriamente, o advogado Ricardo Nemer, quais foram as maiores dificuldades que o senhor enfrentou? Assim, teve algum tipo de perseguição para que o senhor tentasse sair desse caminho? Como é que foi? Olha só, perseguição sempre haverá. Qualquer pessoa que se insurgir, tá, vai ganhar porrada. Eu vou trazer aqui um jurista alemão chamado Rudolf von Erich. Ele escreveu A Luta pelo Direito. Então, aquela pessoa que se rasteja igual um micróbio por seu direito, ela tem que ser pisada. Porque você tem que levantar a cabeça. O que está errado é a lei.
Você está entendendo? Você vai ter que manter a sua dignidade. Se o Estado não garantir a sua dignidade, você tem que garantir a sua dignidade. Entendeu? Porque a dignidade só vão te tirar se você deixar. Você está entendendo aonde eu estou Verdade. querendo dizer? Essa insurgência, ela é uma predisposição. Ela é uma predisposição que se torna disposição. Entendeu? E o que é a advocacia insurgente? Né? É você ser um advogado que você vai acreditar, primeiro, que o Estado nunca está do seu lado nem do lado do seu cliente. Que a polícia, que era para proteger, ela serve de capitão do mato, de fazer o trabalho do escravo, do Estado. Porque, se a gente for parar para pensar, o policial ele ganha mal. Você olha os policiais, você entra num rancho da polícia militar, você entra no rancho de cabo soldado, você vai ver que a maioria são mestiços, negros e indígenas. E entra lá no rancho dos oficiais, e olha a cor dos oficiais. Você entra no Estado-Maior das Forças Armadas, e olha a cor dos generais de 7 estrelas. Isso Você não é está em vão, né, entendendo do que eu professor? estou falando? Não É é à sobre toa, isso. né? Então, o que é a advocacia insurgente? Né? A advocacia insurgente é a gente saber que o direito no Brasil ele não é emancipatório, ele é uma forma de controle social violenta, tá? Que ela usa como moderador a polícia militar, o exército, tá? Desde a época de Canudos. Canudos, tá? É a semente da favela. Ali começou o problema social. Canudos era o sertão, onde pessoas miseráveis, sem terra, subcidadãos sem direito a voto, tá? E essas pessoas se organizaram em volta do conselheiro, Antônio Conselheiro, e foram exterminados, mataram crianças, exterminaram e destruíram a igreja em Belo Monte, né? No Morro da Favela. E os brasileiros, militares, que foram lá matar seus compatriotas, né, não receberam seu soldo, ficaram lá no Agreste 1 ano e pouco, voltaram e acamparam onde hoje é o Palácio Duque de Caxias, na Presidente Vargas, pedindo uma providência aos republicanos, tá, que eles não pagaram e eles ocuparam o Morro da Providência, a primeira favela, que chamaram de Morro da Favela, pela proximidade com a história de Canudos, gente, sabe? Isso é história do Brasil, isso é história do direito, é a sociologia jurídica, entendeu? Do Brasil. Foi assim que se constituiu a República, foi assim que se constituiu a cidadania, entendeu? Depois a gente pegou um regime militar, tá? Depois a gente pegou uma. A gente aqui, ao contrário dos Estados Unidos, a gente não teve guerra civil. A gente, ao contrário dos Estados Unidos, não tivemos lá a luta dos negros, então a gente tem aquele fetiche, né, de que o Brasil não tem racismo, e o racismo ele é implícito e existente até hoje, entendeu? Infelizmente. Infelizmente, é verdade. Então é uma situação que a gente precisa, né, saber fazer uma leitura a contrapelo, né? A contrapelo que eu digo que é passar o pente, né? Para olhar o que está ali, onde o piolho está infectando, porque não fica, né, à vista. É uma, é uma varredura, né, professor? A advocacia de excelência que a gente vê muitas vezes sendo proferido pela internet, sendo falado por várias pessoas, talvez seja a advocacia consciente da sociedade que ela está inserida e do poder como ferramenta que ela tem, né, professor? Tem que ter essa consciência, né? Sim, só que eu vou dar um exemplo. Também é muita covardia nossa que temos as ferramentas, temos uma cidadania mínima. Nós não somos classe, nós somos cidadão standard, entendeu? E a gente cobrar de quem ganha um salário mínimo consiga lutar pelos seus direitos. Ele acorda às 6 horas da manhã, leva 2 horas na porra do trânsito e não recebe por isso. Tá? Ganha um salário mínimo, tem que gastar para a passagem, se alimentar no trabalho, voltar cansado, entendeu? Cuidar
da família, pagar aluguel, porque conforme eu te falei, até hoje a gente não teve a reforma agrária. O Brasil tem tamanho para a gente dar aqui, ó, 400 metros para cada pessoa, tá? E E ainda se compara, na né? escola pública, a gente só precisa o seguinte, ó, da primeira à quinta série, ler, fazer conta, fazer uma casa ecológica, tá? De barro, e fazer o próprio alimento. Acabou a pobreza, só que o sistema não quer isso, que a partir do momento que todos nós formos autônomos, tivermos a nossa casa, a nossa comida e a forma de buscar o nosso saber, acabou o sistema. Entendeu? Verdade. A educação é uma das Enquanto, ferramentas importantes. enquanto todo cidadão standard tiver medo que o seu filho vá para uma escola pública e se transforme em um analfabeto funcional, isso é um projeto, tá? Que ele lê, mas não consegue compreender o que ele leu. Você vai pagar uma escola particular para ele. Ou você tiver medo que seu pai ou sua mãe vá para a escola, para o posto de saúde ficar no corredor, tu paga um plano de saúde, entendeu? E você saber que quem fiscaliza todos esses prestadores de serviço do mercado, presidente da Anatel, é o cara da telecomunicações que era da Oi. Do plano de saúde era o da Mil da Golden Cross. Ou seja, o pessoal naturaliza isso tudo e o povo. Entendeu? Enquanto a esquerda bate com a esquerda, a direita bate com a direita, o povo só toma no centro. Entendeu? Enquanto a saúde e a educação for um comércio, né, professor? A gente tá. O que acontece? O Estado social ele apareceu como uma alternativa ao capitalismo. Só que o político e o social virou econômico. É aquilo que eu falei. O que é o cidadão? É o cara que tem o CPF, que paga. E agora a gente tem a questão da inteligência artificial, mão de obra vai diminuir, e aquele cara que não é produtivo é cadeia. Aquele cara que não se enquadra nos moldes que a sociedade dita, ela vai ser exterminada. Entendeu? Hoje, a extrema-direita diz que estrangeiro tem que ser deportado, entendeu? Quem não é hétero tem que ser exterminado, que é uma doença, você está entendendo? Que quem. A meritocracia é o que deve prevalecer e não a solidariedade. Eles vendem a farsa da ordem e progresso, e na verdade o que a gente tem caos, entendeu? E maldade. Porque nem progresso, entendeu? Progresso a gente não tem. Verdade. Professor, eu já vi o senhor dizendo, em uma outra oportunidade que eu vi o senhor tendo uma conversa, que o senhor pratica uma advocacia Robin Hood. Essa é a sua ferramenta para ir tentando resolver esses problemas? O que é uma advocacia que eu chamo de Robin Hood, né? Infelizmente, hoje em dia, quem mais trabalha do Poder Judiciário é a Defensoria Pública, tá? Que tem a menor verba entre o Poder Judiciário. Se você pegar os promotores, os magistrados e os defensores, entendeu? É o que tem menos verba e é o que mais trabalha. É o primo pobre do Judiciário. E você sabe que, por mais que a Defensoria faz, ela não consegue atender. E, e o advogado, né, comum, que não é um advogado de família, que tem escritório, que já tem um determinado capital político, né? É muito difícil você ser um advogado insurgente. Vou dar um exemplo aqui bem certeiro. Como é que você vai ser um advogado insurgente numa comarca de interior de instância única? Entendeu? Você vai chegar lá, o juiz, você vai bater de frente com ele, você nunca mais vai pegar um cliente. Por quê? Porque o magistrado de comarca única, ele é o juiz criminal, ele é o juiz eleitoral, ele é o juiz de paz, de guerra, da porra toda, entendeu? Eu acho que um juiz de comarca única, ele manda mais do que o ministro do STF. Sabe por quê? Porque o ministro do STF, até chegar lá tem filtro, tem uma porrada de coisa, você já formulou algum direito. Agora, o juiz de primeira instância de comarca única, entendeu?
É, Sabe? O cara verdade. Então, Verdade, professor. é só para você, advogado que pretende ser insurgente, ou um advogado submisso, né, que vai trabalhar em cima dos controles, das desigualdades. Né? E também não estou falando que isso é imoral, é injusto, cada um escolhe a vida que quer para si. Mas se a gente não tiver consciência, né, pelo menos, de classe, de gênero, de academicista, né, Da realidade também do país, né, professor? epistemológico, né? Enfim, eu acho que é o mínimo que a gente tem que ter para não virar um hipócrita, Verdade, né? A gente verdade. fazer Isso, um curso isso e também não praticar impede a o gente de trabalhar para grandes empresas, né? Grandes figuras. Tem que Vou dar um exemplo saber. para você. Como é que funciona? Eu não vou falar aqui o nome da empresa, nada. Sim, Como é que todo advogado aqui sabe como é que funciona quem trabalha para uma companhia de telefônica, sabe? Os caras não pagam nada, fazem conta, não pagam, botam para render o dinheiro, apertam o escritório aperta o estagiário, entendeu? Aperta o salário do advogado para a máquina girar. E para o dono dos grandes escritórios, que pega né, uma empresa para Oi, que tem lá por dia 900 audiências no Rio de Janeiro, 900 audiências, gente, um escritório, fazer no Estado, 900 audiências, porra, bizarro, bizarro. sabe? Eu conheço um advogado que ganha, eu acho que 40, 50 reais por audiência, gente. Gente, isso é precarização, é uberização, É, sabe? E a gente precisa falar disso, né? E eu sei que é difícil para você que está sendo uberizado ser um advogado insurgente, mas é exatamente isso que a gente precisa mudar. Nós precisamos nos insurgir contra a OAB, nós precisamos nos insurgir contra os grandes escritórios, nós precisamos também, enquanto advogados, somos cidadãos, precisamos nos organizar, porque nem sempre, como a CUT não representa, às vezes, os trabalhadores, os sindicatos, nós também temos nas nossas organizações os pelegos, entenderam? Se a gente exato. acreditar que não existe, estamos sendo polianas. Verdade, verdade. E normalmente quem gerencia esses órgãos de classe, né? A gente não pode generalizar, mas são aqueles advogados das capitanias hereditárias, né? Como o senhor já até mencionou em uma outra oportunidade, o senhor explicou um pouco, que é aquele pessoal que já nasceu no direito, né, professor? Como é que é essas capitanias hereditárias jurídicas? Bom, é isso que eu estou falando. De cisões e incorporações, eles vão dominando o mundo. Por quê? Porque eles possuem os contatos, né? Existe também aquela relação, existe o escritório operacional e existe o escritório político. Existem grandes bancas de advogados que têm parentes de ministros, desembargadores, né? Procuradores gerais. Você não conhece algum? Com Você que está certeza. assistindo também não conhece alguns? Então, o Brasil construiu o Tribunal da Relação da Bahia, o Tribunal da Relação do Rio, gente. E até hoje existe Tribunal de Relação, entendeu? Quem nunca pegou um caso sigiloso, né, que já vazou alguma coisa, ou quem nunca já soube que a parte ex-adversa teve uma cópia da sentença antes dela ser publicada, Absurdo. entendeu? Aí, Então, aí eu não estou chega. aqui inventando da minha cabeça, Não, não, sabe? isso é Estou um fato. sendo, É um tô sendo fato. empírico, estou pegando aqui exemplos que eu vivenciei na advocacia. Quem milita há muito tempo sabe, principalmente o senhor, doutor, que faz essa militância nesse tipo de advocacia, né? Na advocacia com cunho social, né? Que é uma das ferramentas que a gente precisa trabalhar também. A gente sabe que é uma realidade o que o senhor está falando, né? Infelizmente, tem esses tribunais de relações, de influência,
Ô, professor, para essa jovem advocacia que está começando agora, que admira essa forma de advocacia, né, a advocacia insurgente, a advocacia de emancipação, né, da sociedade, da própria figura do advogado, como é que ela pode trabalhar isso através da internet? Porque às vezes ela pode não ter uma rede de contatos, pode não vir de uma dessas capitanias do direito, né, desses grandes escritórios, Eu mas vou tem dar um ali a rede exemplo. social. Eu vou dar um exemplo. Eu sou fundador da Rede Jurídica pela Reforma da Política de Drogas, que o que que é? É uma rede de pessoas formadas em direito, nem todo mundo é advogado. No início, nós tínhamos até pessoas que eram formadas em direito, mas eram funcionários públicos, e que é uma rede. Né? Ela é virtual, porque cada um está em seu estado, mas a gente compartilha saberes, experiências, né? E dentro da área que a gente milita, que é uma área que até criminalizada, né? Porque eu não sou um advogado criminalista, nunca quis ser, né? E refuto até quando me dão essa, essa, essa Esse pecha, título, né? né? Esse título. Primeiro, eu acho que todo advogado ele tem que ser advogado, clínico geral. Quando fala assim, eu sou especialista, eu já fico até rindo. Falo, especialista? Meu Deus, especialista normalmente não sabe nada de direito, entendeu? Porque ele é especialista, sabe? E um advogado, é o que eu vou dizer para todos os novos advogados. Meu amigo, você tem que matar um leão todo dia, você tem que ser clínico geral, você tem que ser otorrino, você tem que ser cirurgião, você tem que ser. Entendeu? Ele vai Porque formando a casca, né, professor? mihi facto dabi iuris. Eu sou especialista em brigar, sabe? O que é brigar? É você estudar o caso, ser dedicado, ver documentação, né? Se você trabalha na área criminal, tenha conhecimento, né? Que o primeiro a descumprir a Constituição é o guarda, o delegado, então você já vai sempre, quando tiver um flagrante, leva o seu kit flagrante, que é procuração, né? Uma bermuda, um kit higiene, porque é assim o Brasil, o cara vai ser preso, até explicar que abacate maduro não é berinjela. Nenhum juiz em audiência de custódia é garantista, ele não quer botar a mão no processo enquanto o juiz natural veja o processo, entendeu? Ele tem medo de soltar, ele não é um juiz de garantias, ele é um juiz de burocracias, né? Ou de homologação de prisão decretada, pedida por delegados e promotores, né? Eu acho que no Brasil, quem faz o controle da constitucionalidade no processo penal não é o juiz, não, é o delegado de polícia. Sabe por quê? Você vai chegar lá no delegado, foi pego com 41 gramas de maconha. O STF lá falou que era 40, né? Mas aí o delegado vai chegar lá e vai olhar assim, pô, peraí, você mora onde? Ah, moro lá na Prado Júnior, lá em Copacabana, no prédio de 3 pessoas por andar, eu trabalho na Coca-Cola, tenho um salário de 15 mil, e, poxa, o cara vai falar assim, pô, esse cara não precisa traficar, sabe? Se ele chegar com essa qualidade aqui, se ele não ficar lá no guarda e resolver na rua com o guarda, chegar lá no delegado, o delegado vai justificar, e mesmo, né, porque mesmo a decisão do STF, ela diz que o delegado, justificadamente, né, pode dar entendimento diferente, não diz? Então, Sim, quem sim. faz de fato, na realidade, na prática, o controle da constitucionalidade? Quem estipula a fiança? De quem vai? Quem é o chaveiro, o porteiro do inferno do sistema prisional? Não é o magistrado, é o delegado de polícia. E o delegado de polícia tem uma situação que é engraçada. Ele não é nem do judiciário e nem a polícia. Ele é um, ele é um, ele é um ornitorrinco. Você está entendendo? Ele quer salário do judiciário, mas ele quer poder e arma para ser polícia. É um poder, um superpoder numa figura, entendeu? E você desprestigia o policial de carreira, porque você tem que ser advogado, você tem que ter o direito. Não, policial não precisaria ser delegado de polícia no Brasil, se você estudar. O juiz de paz, o delegado, a criação do delegado é uma aberração.
Aqui no Brasil é diferente, né, dos Estados Unidos, não tem essa separação, sabe? Eu acho que o maior problema do sistema criminal é a figura do delegado. É uma figura bem controversa, né? E Ele ele, e ele, é um ornitorrinco, e ele tem entendeu? esse papel inicial, né? É muito importante e pouco se vê esse momento da chegada na advocacia. Muitas vezes o acusado ali ele não está acompanhado de um advogado, né? Então pode acontecer de tudo, né, professor? Sim, Pode com certeza. acontecer de tudo, né? A importância da advocacia na sociedade. E nem todo mundo consegue alcançar, né? Professor, tem uma coisa que eu achei muito bacana, que eu fiquei sabendo, são os projetos sociais que o senhor está envolvido. Claro que tem um toque jurídico, como o senhor bem falou, da Rede Reforma. Tem alguns outros projetos também. Como é que funciona? Como é que a pessoa pode participar? Um jovem advogado quer participar aí da Rede Reforma, de outros Então, projetos seus. a rede Reforma, ela é uma rede de advogados que estudam, né, a lei de drogas, Sim, os problemas que implicam essa lei de drogas e querem uma reforma, né, nesse sentido. Porque a gente quer uma sociedade que, ao invés de punir, que ela acolha, né? Que, ao invés de internar e estigmatizar, ela faça uma inclusão social dessa pessoa, uma reinserção e não uma marginalização, né? Eu também tenho me dedicado à academia, fazer pesquisas empíricas, né? Porque o direito, conforme eu falei, na teoria, ele não significa muito. Ele é uma chama que não aquece. Né? O direito ele só passa a aquecer e a existir a partir da prática. E a prática do direito ela vai desde a educação das pessoas que não teriam acesso. Então, vamos advogado fazer aulas de advocacia popular na periferia, né? Nas comunidades quilombolas, né? Nos assentamentos, né? De pessoas que não têm terra, né? Não têm teto. Né? Vamos ensinar a essas pessoas a exercerem um mínimo óbvio, né? Que é, se não for exercer a cidadania, lutar para que possa exercê-la em igualdade com a gente que está aqui, que tem lugar de fala, poder de fala, temos CPF, endereço, né, para poder exercer direitos. Né? Pagamos nossos impostos. Né? exato. Cara, meu professor, esse é um trabalho muito importante, né? Essa questão do lugar de fala, eu já vi até uma professora que a gente tem aqui no Brasil, uma historiadora bem relevante, que é a professora Lilia Schwartz. Ela fala que, ok, o lugar de fala é importante, mas muitas vezes na sociedade as pessoas têm o lugar de fala, mas não têm a consciência do problema que ela está vivendo. Então, esse trabalho que o senhor faz é muito importante, que é um trabalho de conscientização, né? Até de valorização do cidadão, não é isso, professor? Lucas, existe um tipo de ignorância que é aquela ignorância que a pessoa quer ter, sabe? Eu quero ignorar, porque dizem que ao mesmo tempo que a ignorância é uma dádiva, né, ela também é um inferno, sabe? E a gente, eu digo todos nós, muitas pessoas não têm acesso ao saber, mas tem pessoa que tem acesso ao saber, mas ela não quer nem saber. Sabe? Porque a gente criou uma sociedade individualista, que a gente cuida da nossa família, a gente quer controlar nossos filhos, a gente quer controlar nossos empregados, mas nós somos descontrolados. Sabe? Nós não queremos ser controlados. Então, vamos se colocar no lugar do outro. Eu acho que é um bom é a melhor forma de pensar o direito. Se coloca no lugar do outro. É um bom começo, né, professor? É um bom começo. Perfeito. Professor, como é que está a sua rotina hoje em relação às pesquisas? Né? O senhor disse aí que está imbuído em algumas pesquisas. Né? O senhor foi um dos responsáveis pelo primeiro habeas corpus para o cultivo da cannabis medicinal aqui no Brasil. E eu posso lhe falar, pude acompanhar uma pessoa de perto, né, que fez o tratamento com a medicação à base do canabidiol, que sofria de dores assim terríveis, né? E foi impressionante ao longo do tempo a recuperação dessa pessoa. Então, assim,
é algo que, no início, eu acredito que quando o senhor preparou esse habeas corpus, veio com uma série de descrenças ou até talvez de acusações, mas que na persistência sua de fazer esse trabalho está trazendo resultados muito importantes para a sociedade, né? Para a dignidade das pessoas. Sim, mas não existe direito sem o fato social. A tese do habeas corpus é algo que. Eu vou fazer assim. Você sabe aquele meme que tem um cavalo numa cadeira de plástico preso? Sabe? Nós somos aquele cavalo que, se nós quisermos, nós arrancamos aquela cadeira a hora que nós quisermos. É onde eu falei da insurgência contra leis injustas. O dia que o povo souber, né, que ela vai, num primeiro momento, igual aconteceu em várias revoltas no Brasil, né, revolta dos malés, revolta da vacina, né, revolta da chibata, né, revolta de Canudos. Você está entendendo? As pessoas podem matar pessoas, mas ninguém mata uma ideia, sabe? Rosa Parks, ela, conforme eu falei, ela se insurgiu e ela serviu para que aquilo fosse um estopim para que se mudasse e que se institucionalizasse de verdade a igualdade racial nos Estados Unidos. Você está entendendo? É sobre isso. Perfeito. Perfeito. Então, está com um olhar atento para os movimentos da sociedade, né, professor? Entendeu? E coragem, né? Exatamente. A coragem. E também fazer um exercício de se colocar no lugar do outro. Né? Eu estou falando assim, por exemplo, eu acredito que o aborto é horrível, né? Mas antes de fazer a sua militância pelo não aborto, se coloque no lugar de uma mãe que foi estuprada, né? Se coloque no lugar de uma mãe que foi abandonada, né? Para você poder fazer esse exercício antes de escolher, né? O que Perfeito. você vai fazer. Perfeitamente. Professor, a gente está chegando aqui no finalzinho da nossa live, estamos nos aproximando do horário. Eu sempre costumo perguntar, né, sobre uma última mensagem, um posicionamento que o senhor possa deixar aí para os jovens advogados, né, que estão começando a carreira, que estão começando já com o advento da internet, né, o que facilita muito a busca do conhecimento. E o que é que o senhor pode deixar para eles assim, de dica, de direcionamento? Olha só, sejam insurgentes, mas sejam inteligentes. Não adianta bater de frente, conforme eu falei, a gente tem que ser estratégico. Né? E estratégia se faz um trabalho. Se você trabalha advogado novo, tenta conhecer os magistrados, como ele pensa antes de determinado assunto. Né? Pense o direito como algo geral, não se especialize. Pense que o direito existe o princípio da instrumentalidade das formas. Né? Eu posso exercer o direito de plantar maconha através de habeas corpus, através de ação civil, através de ação administrativa. A forma, você vai analisar o meio ambiente, né, as circunstâncias factuais, para poder construir o direito. O advogado, ele é um escultor, um bricolé. Né? Ele vai pegar as ferramentas que estão disponíveis para poder fazer um pedido de jurisdição, demonstrar o direito do seu cliente, ainda que o magistrado, você, no seu trabalho prévio, saiba que ele não pense dessa forma, tente levar argumentos científicos, né, elementos de outros direitos comparados, né, e a realidade social da onde esse direito está sendo construído. Porque você vai mostrar para ele que existe o direito teórico e o direito vivo. O direito vivo é esse que está dentro da sociedade. É o direito que a gente está sempre operando todo dia. Maravilha, professor. Muito obrigado. Viu? Uma honra tremenda o senhor ter vindo aqui nessa live conversar com a gente. Foi uma live muito proveitosa.
A gente teve verdadeiros ensinamentos da advocacia real, né? Que a gente também não pode viver alienado, né? Ao que está nos livros, ao que a sociedade espera. E foi muito importante essas suas falas, tá, professor? Fica à vontade. Tem mais uma dica, que é o seguinte: tem muita gente aí que terminou a faculdade do direito, tá se sentindo um ET, né? Vê que as ideias estão fora do lugar, mas eu quero sugerir a vocês a buscarem a academia, né? A área de ciências sociais. Vamos estudar sociologia, vamos estudar antropologia, porque a gente vai compreender mais o direito, a gente vai tentar pegar o que a gente aprendeu no direito e dar uma função social, entendeu? Porque o direito masturbatório, né, que é aquele direito do livro, ele, ele tira o tesão. Agora, o direito vivo, sabe? Aquele direito que você vive, né? Advogado é aquele cara que fica indignado, que pega o direito do teu patrocinado como se fosse seu. Você dorme com ele debaixo do teu travesseiro. Isso é uma advocacia insurgente. Exato. Caramba. Novamente, muito obrigado, viu, professor? Foi uma aula assim maravilhosa, uma conversa muito boa. A gente vai deixar essa live salva no YouTube. Então, o pessoal que entrou agora há pouco na live, que não acompanhou ao vivo, vai poder assistir a gente. E no mais é isso. Gratidão pela sua participação, professor. O senhor é uma pessoa muito importante na advocacia, uma das minhas referências. E quem sabe em breve a gente volte a ter novas conversas por aqui, novos projetos que o senhor tiver, a gente está com esse canal aberto, viu? Muito obrigado. Falou. Depois eu quero bater um papo com você sobre. Você trabalha com direito de internet? Perfeito, direito digital, é isso mesmo. Eu tive um A gente vai conversar. insight, eu tive um insight esse final de semana, eu vou conversar com você. Maravilha, maravilha, professor. Tamo junto, viu? Gente, boa noite para todo mundo. Um Muito abraço, obrigado. gente. Até logo. Tchau, Tchau. tchau.